Ana Lúcia, você havia dito que é importante escolher algo que goste de fazer, Sim. que a pessoa goste de fazer. Será que a gente não aprende a gostar também? Porque, de repente, tem alguma atividade que hoje é novidade, que está abrindo espaço, porque já que o mercado de trabalho é muito concorrido, e, de repente, a pessoa não pode começar a gostar, quem não gosta de cozinha, mas acha que poderia ser um bom participar da gastronomia. Não seria possível aprender? Veja, aprender, eu aprendo. Qualquer coisa que eu me dedicar, eu tenho potencial para aprender. Mas e o prazer nisso? Então nunca será, por exemplo, um bom gastrônomo. Se ele não tiver essa habilidade, identificação, a habilidade a gente até consegue, mas e a identificação? Ele gosta disso? É prazeroso? Imagine como é difícil a pessoa todos os dias sair de casa para fazer uma coisa que ela não gosta, né? Agora, se a pessoa tem aversão, ela não deve nem tentar. Ela tem alguma afinidade com essa carreira? As habilidades, as técnicas... É possível de serem aprendidas, né? serem aprendidas, mas como é que eu posso ter prazer em alguma coisa que eu não me identifico? Então, eu vou fazer, posso até fazer razoavelmente bem, mas não vai ser um trabalho de excelência. Bom. Porque o trabalho de excelência eu coloco o coração, o sentimento, a emoção. Ainda que não seja uma profissão tão bem remunerada. Sim. É importante que realmente ela se realize naquilo que ela gosta de fazer. Que ela se realize naquilo que ela gosta. Agora, os profissionais mais empreendedores, e quando eu falo em empreendedor, eu não estou falando de ter um negócio próprio, tá? Mas de ser empreendedor e criativo no que faz. A gente encontra em todas as áreas. A gente tem médicos bem-sucedidos e médicos não tão bem-sucedidos, psicólogos, advogados, todas as áreas, publicitários. Né? Porque alguns conseguem e outros não. Tem a questão das oportunidades. Tem, mas por que alguns conseguem buscar melhor do que outros essas oportunidades? De repente, o grande diferencial é a paixão que ele tem por aquela profissão. Ele não vai fazer o necessário para se manter naquela área, ele vai além, ele busca mais. Mais então, criativo. Nós somos movidos pela paixão. Isso é muito importante. Agora, muitos jovens também são influenciados pela profissão dos pais. E às vezes nem percebem que estão sendo influenciados por esta profissão, porque eu tenho a dedicação dos pais, às vezes pais bem-sucedidos. Como é que ele pode perceber se aquilo realmente é o que ele gosta de fazer ou é uma realização que ele está fazendo em função do sucesso dos pais? Aí entra naquela questão da orientação vocacional, da necessidade do autoconhecimento. É sempre muito mais fácil para esses jovens quando os pais dão a liberdade dele buscar identificar o que ele quer. Porque tem alguns pais, principalmente quando em profissões mais tradicionais, como advogado, médico, que aquilo é quase uma tradição de família, o avô já era, e tem às vezes até uma estrutura que facilita um consultório montado, um escritório. Já gera aquela expectativa de que o filho dê continuidade, Exatamente. Então o jovem tem que se questionar, o que é expectativa minha e o que é expectativa do meu pai? Porque ele vai ter que conviver com aquela escolha. O difícil é que nem sempre eles param para esse questionamento e já vão naquela onda, né? Sem perceber que estão sendo, na verdade, fazendo a opção do que os pais gostariam, né? Agora, não significa que ele não possa ter exatamente aquele desejo, aquela vocação, aquele interesse. Tá certo. Até pela convivência. O grande desafio é separar uma coisa da outra aí, né? É verdade. Você estava dizendo que muitas pessoas já na época da aposentadoria descobrem uma outra aptidão que querem desenvolver. Isso tem se tornado muito comum nos dias de hoje. Quer dizer que elas fizeram uma opção errada inicialmente ou não? Pode ser que tenham acertado e estão acrescentando mais uma. Pode ser que tenham acertado e estão acrescentando mais uma. A gente pode ter as duas situações. Tanto aquelas pessoas que vão falar, bom, já criei os filhos, já tenho uma situação financeira estável, agora eu vou me permitir fazer o que eu quero. Quanto aquelas que foram muito felizes no que fizeram. O exemplo desse químico que eu te falei, ele tinha uma carreira bem sucedida e era muito feliz com essa escolha, tá? Muito realizado, só que agora ele via a possibilidade de fazer alguma coisa diferente, que ele também gostava, mas ele não se identificava, não se dedicava em tempo integral, porque tinha outra carreira.
Então, nós falávamos sobre os hobbies, sobre possibilidades da gente fazer uso de outras habilidades que não sejam a carreira principal. Muitas vezes isso se torna a atividade principal em outro momento da vida da pessoa. Então, aquela senhora que trabalhava na área administrativa e fazia bijuterias nas horas vagas. Depois aquilo se torna a atividade principal e muitas vezes um negócio bem-sucedido. Ser uma empresária, por exemplo. Exatamente. Bom, quem está nos assistindo agora e fala, puxa, eu ainda não me decidi que carreira seguir, não sei se vale a pena realmente fazer um teste vocacional ou procurar um caminho, uma ajuda. O que você diria a essa pessoa para que ela faça e tome assim, uma decisão certa sobre a sua vida profissional? Olha, eu não sugiro que faça apenas o teste vocacional. Tá? Eu sugiro que faça a orientação vocacional, porque aí se parte de uma série de encontros, onde vai se buscar autoconhecimento, identificação dos interesses da pessoa, pesquisa sobre as principais profissões com as quais a pessoa se identifica. Eu acho que se limitar ao teste vocacional é delegar um pouco essa escolha para um instrumento. Foi o teste quem disse. E embora seja penoso, a gente tem que assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. É verdade. Muitos jovens, quando estão nessa fase de vestibular, têm aquela preocupação, puxa, será que eu conseguirei arrumar um emprego? A concorrência é tão grande, são tantas faculdades, tantas pessoas fazendo o mesmo curso que eu, e às vezes desanimam, perdem aquela motivação de conseguir ser um destaque na área que escolheu. Sim. Como ele pode buscar essa segurança que às vezes falta nesse início de decisão? Esse é um grande desafio mesmo, principalmente nesse momento. Aquela paixão que a gente falava é o que vai ser o diferencial lá na frente. Porque a faculdade ela vai oferecer as mesmas disciplinas e as mesmas matérias, os mesmos professores, a mesma estrutura para todos. Tá? Então, ele fazer bom uso disso, das oportunidades, é sempre importante buscar estágios. Tem muitos que trabalham em outras áreas e vão procurar trabalhar naquela área que ele escolheu só depois de formados. Isso vota contra ele. Muitas vezes alguns sacrifícios são necessários. Tipo uma baixa remuneração. Uma baixa remuneração, porque você vai fazer o estágio, vai aprender, mas o que eu vejo, aqueles que se diferenciam, eles se submetem a essa situação, porque isso vai ser um diferencial na frente. Um aprendizado, né? Isso, ter consciência sempre que a universidade não é suficiente, ele tem que buscar cursos extracurriculares, se possível estudar um idioma, um inglês, espanhol, isso é importante para todas as áreas. Então, por isso que é tão importante a consciência de estar fazendo a escolha correta, porque aí ele vai ter motivação para investir. Não adianta achar também, fiz a escolha, faço a faculdade, está tudo bem. Essa é só a primeira etapa. É verdade, tem que se tornar algo prazeroso, essa busca constante de aperfeiçoamento, exatamente, né? De ser o diferencial no mercado de trabalho, né? De dedicação, formação continuada. É o termo do momento. Hoje não é suficiente fazer a faculdade e esperar as coisas acontecerem. Tem que buscar atualização, uma pós-graduação e isso de maneira continuada. Isso não para. Para sempre, né? Enquanto exatamente. Estiver atuando, tem que estar se aperfeiçoando. Isso. Pois é, gente, hoje no nosso programa nós falamos sobre a importância da escolha certa, da escolha vocacional. E quem esteve aqui falando sobre este assunto é a psicóloga Ana Lúcia Pereira. Muito obrigada, viu, por sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer, Marisa. E você já sabe, qualquer dúvida ou sugestão, escreva pra gente. Caixa Postal 12831, o CEP é 04010 970 São Paulo, ou por e-mail vivereconviver@paulinas.com.br.